O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 8, Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Amigos, nossos comentários a respeito dessa citação de Paulo de Tarso será o início do tema de hoje. Paulo de Tarso, de forma determinante, gravou em si, mediante a renúncia, perseverança e determinação, as reconhecidas marcas do Cristo, desenvolvendo notável trabalho na divulgação das valiosas e imprescindíveis lições de Jesus. Por isso, é importante refletirmos. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras. Não se dá por esmola e nem se adquire por herança. Adquire-se a fé especialmente pela aquisição de conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento. Aspas, fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Fecha aspas. Muito bem, Regina. Iniciemos então com Emmanuel a nos dizer, abre aspas, todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele, de Deus. Fecha aspas. Pois bem, a imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa, querendo significar que as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum, ou seja, nas lições e em todos os exemplos, em todos os atos que ele promoveu circulando entre nós aqui na Terra. Podemos ainda dizer mais, Paulo. A passagem do Evangelho nos diz que o fruto é reconhecido pela árvore. Uma pintura, uma sinfonia, uma poesia e tantas outras obras podem ser identificadas pelos especialistas de quem é tal obra. Elas podem ser reconhecidas pela assinatura de um autor, que nem sempre está evidente, mas estes artistas deixam sua marca, sua assinatura, e ela é intransferível. Um computador, um carro ou até os alimentos têm sua marca, sua origem, sua identificação. Por isso, meus amigos, quando Emmanuel generaliza dizendo que, aspas então para Emmanuel, todas as realizações humanas possuem marcas próprias, fechando as aspas, ele está nos informando que devemos atentar para as marcas que cada um de nós está deixando no mundo. Pois é, Martinha. E se na vida material tudo o que nós produzirmos de bom para nós e para os nossos semelhantes deixar marcas importantes e significativas, não podemos desconsiderar que essas marcas também estarão existindo no plano espiritual, porquanto esta catalogação se refira à vida eterna que é imperecível. Para exemplificar essas marcas, vejamos que além das ações de Jesus, em sua passagem terrena, suas atitudes continuam a existir ainda hoje, como referência para toda a humanidade. Por isso, Jesus
é o nosso mestre, o nosso guia e modelo. Porque esta catalogação de tudo que se refira à vida eterna é imperecível, como eu já citei. As marcas que temos ou deixamos hoje precisam de ajustamentos, de renovações, para se transformarem em marcas que perdurem além da matéria, além do uso dos objetos. Muito bem, Regina. Emmanuel também nos vem dizer que Jesus possui igualmente os sinais dele, do Pai. E está mostrando que, como Espírito puro, Jesus alcançou as suas marcas e que agora são dele. Um Espírito com tão grande elevação que a sua constituição é luz, é somente amor. As comparações e exemplos trazidos no estudo são para entendermos que são marcas muito diferentes das que temos e que ainda não compreendemos inteiramente. Mas, ao identificarmos quais já temos e quais não queremos, podemos refazer os nossos passos seguindo aquele que deixou suas marcas no planeta. Meus amigos, ainda nesta primeira citação de Emmanuel, trago uma bela e interessante passagem do livro A Gênese, que está lá no capítulo 15, com o título Superioridade de Jesus, item 2. Também quero aproveitar, deixando aos ouvintes aqui o convite para lerem mais detidamente tal capítulo e, quando possível, estudar esta magnífica obra. Então, Kardec nos diz: como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, nos disse Allan Kardec nesta bela passagem. E que lindo, né? Sabermos que um dia podemos ser como Cristo. É comovente, até me emociona. E continuamos citando Emmanuel. Diz ele: constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Podemos dizer nos nossos comentários, amigos, que as marcas de Deus estavam no comportamento do Mestre. Então, amigos, o Mestre quer que compreendamos que a luta terá marcas, dificuldades, dores, mas se estivermos com Ele, estaremos com nosso Pai, e muitos são os amigos de luz a nos guiar, intuir e a nos auxiliar. Para isso precisamos querer e precisamos estar dispostos. Muito bem, sempre querendo, sempre dispostos ao trabalho, não é, Regina? Eu gostaria de contribuir agora trazendo a obra de outros dois grandes apóstolos do Mestre Jesus, que lutaram deixando suas marcas de amor para nós e vencendo em suas trajetórias na vida terrena. Falo do Chico Xavier e de Emmanuel. No livro O Consolador, na questão 157, ofertando reflexão sobre as diversas formas que a ajuda nos chega, temos que, abramos aspas, o comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho
já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Meus amigos, são os nossos comentários, né, Paulo? Continuando, Deus é amor infinito. Que bela passagem. O comportamento de Jesus presente no Evangelho, então, mostra as suas marcas, as marcas deixadas por ele. O exemplo de Jesus, a sua marca, é a humildade, o perdão, o amor, porque foi assim que o nosso Mestre se fez homem para nos ensinar. E prossegue então Emmanuel nos dizendo, meus amigos, em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude, em cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Amigos, nossos comentários acerca da fala de Emmanuel. Jesus aproveitou cada minuto de sua encarnação. Em todas as páginas do Evangelho, o Mestre retrata suas marcas através de elevar o Pai. O cotidiano do Mestre nos é apresentado como um roteiro seguro a seguir, que não importa a condição que se encontre o aprendiz hoje, o caminho a trilhar para vencer é um só: seguir Jesus, seguir suas marcas e aceitar as marcas do Cristo em nossas vidas. Testemunhar ainda hoje para que tais marcas sejam de honra, ao perceber que mais uma etapa, por mais insignificante que possa parecer, foi vencida. E vencida com sublimidade, com amor, com compaixão, com perdão, com paciência e com caridade. São tantas e todos os dias nos são apresentadas. Mas a conduta que formos adotar deve estar alicerçada na conduta do Mestre Jesus. Exatamente isso, Regina. Jesus nos assinalou uma nova conduta dizendo: meus discípulos serão reconhecidos por muito me amarem. Pois vemos então que cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar e reparar os compromissos infelizes do seu passado. Devo dizer que superar e reparar referem-se às provas e expiações pelas quais temos que passar a caminho de nossa evolução espiritual. E vemos também que a reencarnação traz de volta o aprendiz, aliás, nos traz a todos de volta para a experiência que não deu certo, que falhou, às vezes mais de uma vez, a fim de que possamos compreender os erros cometidos, promovendo as mudanças necessárias à reparação desses erros. Tendências e aptidões, boas ou más, são o resumo do passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. E seguimos ainda com o comentário do Espírito Emmanuel.
Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Os nossos comentários, meus amigos. Devemos então adotar algumas providências, quais sejam: analisar as nossas ações diárias, identificar onde houver falhas nos nossos passos, reconhecer que precisamos ser humildes e também identificarmos onde podemos começar ou recomeçar de modo mais acertado. E também lembrando que devemos estar sempre cientes de que é possível renovar e recomeçar, desde que identifiquemos as nossas falhas. Aí estão algumas primeiras providências que podemos adotar para a nossa reforma íntima, que passa necessariamente por uma porta estreita, aquela que te levará para novos e belos patamares. Precisamos sim reconhecer as marcas do Mestre e aos poucos irmos refazendo as nossas marcas com luz e paz. Pois é, amigos e estudantes, falemos das marcas luminosas que podemos carregar em nós, porque assim podemos vencer, disseminando-as também em forma de luz, de esclarecimentos, de ajuda aos nossos irmãos. Por isso trago outros 2 irmãos de caminhada que deixaram e que deixam ainda as marcas do Mestre em nossos corações, trazendo-nos muitos ensinamentos para refletir e agirmos. Falo de Divaldo Pereira Franco e de Joana de Ângeles. O livro é Alerta, lá no capítulo 47, com o nome Visão da Vida. Aspas. Quando o homem considera a vida uma oportunidade valiosa de crescimento moral e de conquista dos valores eternos, bem diversas são as colocações filosóficas em que se movimenta. Os sofrimentos adquirem um significado próprio, dos quais retira valiosos recursos de paz e temperança para uma vivência útil. O fardo dos problemas se dilui ante uma atitude correta de considerar as dificuldades e superá-las, solucionando cada uma conforme esta se apresente. Fecha aspas. Pois bem, Regina, ainda citando Divaldo e Joana, quando dizem que o fardo dos problemas se dilui ante atitudes corretas, vemos que daí, continuam eles, advém então um natural desapego aos bens físicos, por entender quão transitória é a posse e como varia de mãos em breve tempo. E continuam. Um sentimento de solidariedade espontânea toma corpo nas atitudes, propiciando a alegria de servir e, ao mesmo tempo, dilatando os objetivos do existir. Evita impressionar-te em excesso com as posições breves da pobreza e da fortuna, da saúde e da enfermidade, da juventude e da velhice. Considera a vida sob o ponto de vista global, no corpo e fora dele, assim adquirindo harmonia íntima e real visão das suas finalidades. Atribui a cada fato, acontecimento, questão, o valor que realmente mereça, tendo em vista a curta duração do corpo e a destinação do espírito. Descobrirás então como agir e superar os limites, seguindo tranquilo na direção do destino ideal. Ou seja, Martim e Regina, Divaldo e Joana estão dizendo aqui para a gente não se impressionar muito, não valorizar demais ou mais do que devemos a vida material, né? Porque tudo passa, deixaremos tudo, né? A duração da vida no corpo é muito curta e precisamos pensar
exatamente e bem mais na destinação do Espírito. Não é isso, Martinha? Muito interessante, Paulo, e profunda esta passagem mesmo. E vocês citaram lindamente. Percebemos como a vida tem um conteúdo superior, que dela se deve extrair o melhor, como tu acabaste de citar, Paulo, de forma indiscutível, e que remete a benefícios muitas vezes incalculáveis por nós. Ainda podemos dizer, o tempo, presente divino, com os dias sucedendo-se, nos conduz a experiências que formarão um todo de valores, nos programando para futuras obrigações. Martinha, ou seja, à medida em que vivemos e passamos por experiências diversas, devemos ser capazes de tirar dessas experiências o melhor proveito em benefício próprio, nosso e dos nossos irmãos. A vida é, por assim dizer, uma verdadeira escola, nos ensinando a bem viver em todos os seus aspectos. Então, Regina, por isso devemos recorrer, nas situações diversas, aos recursos positivos do bem de que dispomos, aguardando então aí os resultados destas atitudes. Jesus é e será sempre o exemplo a seguir. Pois é, Martinha, Paulo e ouvintes amigos, jamais percamos a confiança em Deus diante das oportunidades que muitas vezes não reconhecemos como sendo o amor agindo em nosso favor. Não esqueçamos de que dor e prova, renúncia e abnegação constituem as marcas do Cristo Jesus a se esculpirem na nossa alma, como estrelas luminescentes no escuro da noite, falando de sol e de belezas imortais. Vigiai e orai, proclamou o Mestre em vigorosa advertência, concitando os discípulos à valorização das horas mediante o seu aproveitamento salutar. Para encerrar o trabalho, traremos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. No capítulo Jesus e o Precursor, temos uma passagem para esclarecer ainda mais este capítulo, Marcas. Traremos também alguns parágrafos deste belo capítulo e deixamos então o convite aos amigos estudantes para buscarem sua leitura completa. Inicia-se o capítulo dizendo que, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua pobre casinha em Nazaré. Depois das saudações habituais, no desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Nesta agradável conversa, Maria diz à prima Isabel, com um brilho suave nos olhos: Essas crianças, Jesus e João, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou: Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixaram a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou José, em particular, advertindo-o que o menino parecia haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Concordando então com a fala de Maria, Isabel relata convicta: Apesar de todos os valores da crença, nós
As mães temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. E Maria relata a Isabel que esteve com Eleazar, pedindo-lhe que intercedesse por Jesus, pois que ele, Eleazar, tinha ótimas relações com as autoridades do templo. Maria tinha preocupações com Jesus, pensava na sua infância e tinha receios com seu futuro. Mas no dia que se seguiu a esta conversa, Jesus se aproximou da mãe e a interpelou perguntando: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Maria, surpreendida com a pergunta do filho, respondeu-lhe vacilante: Tenho cuidado de ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou Jesus: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a melhor escola. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza, referindo-se ao filho amado. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Pois então, o trecho do livro Boa Nova mostra-nos nesta passagem as marcas que o pequeno menino Jesus já trazia consigo, a certeza de que Deus deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, deixando como suas marcas a inclinação para o trabalho, a disposição para o esforço em empunhar o martelo e a enxó com ânimo e alegria. Assim, amigos ouvintes, devemos trabalhar, nos esforçando para deixar as nossas marcas, marcas de amor por onde transitarmos, sem olharmos a quem fazemos o bem e dessa forma compreendermos que o Mestre sempre será o roteiro justo e seguro a iluminar nossos passos.